Bom dia, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma manhã de aprendizado? Então vamos lá, prepare sua área de estudo, pegue seu caderno, lápis, caneta, o livro, procure uma área reservada onde não fique transitando gente, para você não se distrair, tá bom? Nada de ficar perto da televisão, rádio ligado, tente o máximo possível manter o foco. E agora eu vou soltar a vinheta e logo após a gente vai começar a nossa aula. Olá, nono ano, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a União Europeia. Pegue sua apostila, abra na página 210, tá? E acompanhe com a gente aqui. A União Europeia é a união de países, né, da Europa. Mas como que isso aconteceu? Como que aconteceu essa união? Qual foi o embrião disso? E que vantagens ela traz a esses países, né? Recentemente, nós tivemos um episódio marcante, que foi a saída de um país importante, né? Uma nação importante desse grupo de países, que em quase toda a sua história, ela só aumentou. É a primeira vez que um país sai da União Europeia. No caso, estou falando do Reino Unido, que deixou o bloco europeu. Hoje é um país que está um pouco mais isolado do restante daquilo que chamamos de comunidade europeia, né? Então, para a gente entender um pouquinho das vantagens da União Europeia, vamos lá para o final da Primeira Guerra Mundial, né? Lá para o final da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa está arrasada, né? As tropas nazistas jogaram bombas em quase todo o território, né? E no meio dessa batalha toda, a Europa estava arrasada. Então veio os Estados Unidos com o Plano Marshall, tá? Que foi um plano de investimento e reconstrução da Europa. E era bastante dinheiro e muitas nações. Então ali eles começaram alguma associação já, tá? Como que esse dinheiro seria dividido? Então, o primeiro tratado assinado, né, para se administrar esse dinheiro foi o chamado Tratado de Roma, onde só tinha os europeus e ali eles definiriam aonde que esse dinheiro seria gasto. Só que esses tratados foram tão bem sucedidos que eles deram início a outros tratados, tá? Como um tratado de livre comércio, tá? Primeiramente entre 6 países apenas, tá? Isso foi dando certo e foi ampliando. Hoje nós temos 28 países membros da União Europeia, tá? E outros pequenos tratados que foram feitos, né? Eles foram tão bem sucedidos, trouxeram tanta prosperidade aos países, melhorias econômicas, que enfim, hoje a gente olha para a Europa, quando a gente fala de União Europeia, é como você imaginasse a Europa um imenso país e cada país lá dentro representando um estado, porque eles têm praticamente uma moeda única, né? São poucos países que não utilizam o euro. Você tem um tratado de livre circulação, então você atravessa da fronteira da França para a Espanha, da França para a Alemanha, como se você estivesse atravessando de um estado para o outro aqui no nosso país, tá? Coisa que, quando a gente fala de países, é normal ter fronteiras, é normal você ter uma inspeção aduaneira. Então, com esse tratado de livre comércio e livre circulação, as pessoas não precisam de passaporte, nada. Você integrou totalmente o país. Isso facilitou questão de serviços, comércio, trabalhadores, fluxo de trabalhadores. Então, as pessoas vão trabalhar num lugar, vão trabalhar no outro, tá? Isso facilitou bastante. Até que, isso nós estamos falando, tá?
principalmente dos países que fizeram parte, estavam sob a influência dos Estados Unidos após as grandes guerras, né? Então, praticamente quase todos os países da Europa Ocidental. A partir de 1990, após o fim da Guerra Fria, aí você já começa a ter a inclusão, né, de alguns países que tinham a influência da União Soviética outrora. Então, para esses países foi muito mais difícil se integrar à União Europeia, porque para se integrar à União Europeia eles tinham regras, tá? Como as descritas aqui na página... Cadê agora que eu procurei? Como as descritas aqui na página... achei. Na página 211. Eram preciso ter uma economia desenvolvida. Esses países do leste europeu, em sua maioria, estavam com a economia arrasada após anos sob o socialismo, e não só porque eles estavam no regime socialista, mas que o regime socialista, o qual influenciou eles, da União Soviética, tinha dado errado, tinha quebrado. E esses países tinham uma dependência econômica da União Soviética. Se o país do qual eles dependiam quebrou, então eles também ficaram com a terra arrasada. Manter um regime político democrático, tá? O que acontece? O regime político deles era muito diferente, uma transição democrática é muito difícil, tá? Você ainda tem chagas, você ainda tem marcas daqueles regimes ditatoriais, onde os líderes não eram escolhidos pela população, eram escolhidos através de outros meios, indicação ou chefe militar, entendeu? Quem tinha poder político. E respeitar os direitos humanos, tá? Talvez dos três parece ser o mais simples, mas esses países do leste europeu, infelizmente, nós tivemos algumas barbaridades acontecendo, algumas questões de limpeza étnica, como por exemplo, vocês vão ler aí um pouquinho sobre a situação dos Balcãs, tá? Vale a pena dar uma pesquisada aí na internet, no Google, sobre a guerra que fragmentou a antiga Iugoslávia. Foi uma coisa terrível que aconteceu. Que houve uma limpeza étnica no país, uma tentativa de limpeza étnica que matou milhares de pessoas, tá? Tal qual os nazistas tentaram eliminar os judeus, né? Um grupo de pessoas tentou eliminar um outro grupo. Então, isso também deixou marcas na União Europeia que dificultou alguns desses países fazerem essa integração a um bloco maior. E aí depois a gente fala da comunidade dos estados independentes. Esses são países que também se desenvolveram, né, mas não estreitaram laços com a comunidade europeia, se mantiveram, mas ainda continuaram ainda atrelados agora à ex-União Soviética, agora à Rússia, né, e mantém uma relação também simbiótica com esse país, tá? Gente, o texto está bem fácil, tá? De fácil compreensão. A crise dos PIGs. Só essa parte aqui que eu acho que eu acabei passando. O que foi a crise dos PIGs? Os países da União Europeia, eles fizeram vários acordos de cooperação econômica, mas em 2008 o mundo atravessou uma crise econômica iniciada nos Estados Unidos, onde muitos governos, mundo afora, tiveram que ajudar a injetar dinheiro na economia para evitar uma quebradeira. Quando a gente fala em injetar dinheiro na economia, é o governo gastar mais dinheiro. E alguns países que estavam gastando mais do que arrecadando, né, sendo eles Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, tiveram muita dificuldade de se adequar a esse regime, a essa ajuda. E aí, como bloco financeiro, né, bloco econômico, a União Europeia teve que ajudar, tá? Então, você teve países mais ricos ajudando os países mais pobres. Isso talvez tenha sido até um dos motivos que levou à separação do Reino Unido, não só esse, mas um dos motivos também na separação do Reino Unido
do restante da União Europeia. É difícil, às vezes, o contribuinte entender que o dinheiro dos impostos pagos por ele serve para ajudar outros países que não fizeram bom governo, não administraram bem as suas finanças, no caso desses que eu acabei de indicar. Então, PIGS, que tem até um desenho aqui de um porco, né? Que é uma tradução literal do inglês, e a sigla desses países formam essa palavra. Daí esse nome, a crise dos PIGS. Gente, estou aqui do outro lado do telefone, aguardando sua pergunta, sua dúvida. O professor está entrando em contato com vocês, tá? E não se esqueçam, façam todos os exercícios, não faça só um ou dois. E mantenha seu caderno, seu livro atualizado, porque mais para frente a gente vai precisar desses seus esboços, dessas suas anotações, para a gente se preparar para as avaliações. Grande abraço, grande beijo, até já!